muito boa noite a todos. Eu sou Caterine Moura, médica sanitarista e CEO da Brale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e também sou membro do Conselho Estratégico do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Sejam bem-vindos nessa nossa nova live, nessa noite. Gostaria de te convidar também, além de ficar conosco nessa próxima hora aqui na nossa live, para fazer sua inscrição no nosso 9º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, o nosso evento anual, agora de volta presencial, mas também com um formato híbrido para você que quer acessar através da internet. Ele vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro, já já. Presencialmente aqui em São Paulo e também transmitido ao vivo, como eu já disse, para aqueles que se inscreverem. Então, corre lá, faça a sua inscrição, aproveite dos mais de 40 painéis e debates que nós estamos preparando com muito carinho para dialogar com vocês sobre os principais desafios e melhorias para a atenção oncológica no Brasil. Bom, para continuarmos a discussão sobre a Covid-19 aqui nessa série de lives do Movimento TJCC, já abordado por nós, né, nas lives anteriores, é que você pode também rever todos os conteúdos que nós discutimos, não é, sobre a Covid, aqui no Instagram e no YouTube, porque todas as lives ficam salvas. Você pode acessar, rever os conteúdos, e hoje, dando continuidade a esse debate, a gente vai focar num tema muito importante e central quando a gente fala de Covid-19. Então, o tema da nossa noite é prevenção e novos tratamentos da Covid-19 para crianças, adolescentes e adultos. Uma breve contextualização e depois eu já apresento para vocês os nossos convidados especiais. Então, pessoal, falando de Covid-19, né, desse contexto todo da pandemia e desse vírus, é importante destacar que o vírus, o novo coronavírus, não escolhe sexo, não escolhe idade, qualquer pessoa, como já sabemos, pode se contaminar. E no caso dos pacientes oncológicos, os cuidados precisam ser ainda maiores. É verdade que nós temos, ainda bem, acesso a vacinas que se demonstraram eficazes e seguras, que trouxeram proteção, não é, imunológica para a população. E além disso, além de toda essa proteção conferida com os imunizantes, a gente também tem novas opções, né, de medicamentos voltados aos pacientes imunossuprimidos, sobretudo, né, esse grupo específico da população, e essas opções terapêuticas, elas chegam ao mercado oferecendo uma possibilidade para aqueles que não respondem tão bem, isoladamente à imunização. Além disso, a gente também vai bater um papo para tentar esclarecer as muitas dúvidas e incertezas que nós todos temos, vocês, pacientes, familiares de pacientes, também têm, sobre o cenário da prevenção e desses tratamentos disponíveis. Precisamos continuar os debates, manter, né, as medidas de prevenção e os cuidados, porque a Covid-19 não terminou e ainda há muitos problemas decorrentes dessa patologia. A vacinação ainda é um tema central. E é por isso que nós estamos aqui hoje com os nossos convidados, que vou apresentar para vocês. Então, quero agradecer de antemão a presença dos 3 colegas especialistas, doutor Nevissolino Pereira, que é oncopediatra, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. Muito obrigada, boa noite. Muito Doutora obrigado. Lígia, obrigada por estar conosco. Doutora Lígia Camera Pierrotti, médica infectologista da Divisão de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e coordenadora da Comissão de Infecção em Transplante da ABTO. Muito boa noite, doutora Lígia. Boa noite, obrigada. E, por fim, a também muito especial, doutora Maria Inês Braghiroli, espero ter falado certo, oncologista clínica da Reddor e também do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É membro da diretoria da SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Muito obrigada, Maria Inês. Obrigada, Caterine. Obrigada e boa noite a todos.
Boa noite. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. Eu gostaria de direcionar algumas perguntas para a gente começar essa nossa conversa, mas também convido a você que está em casa assistindo para encaminhar através do nosso chat suas questões, suas dúvidas, perguntas ou até comentários, tá bom? A gente vai selecionar algumas e, na medida do possível, eu tento direcionar aqui para os nossos convidados. Então, começando, doutor Nevissolino, quero te convidar, então, para tentar responder essa questão, que é uma questão bastante importante. Então, no começo da pandemia, houve um entendimento, ou pelo menos circulou, né, como uma informação significativa aí para a população, de que a infecção causada pela Covid-19 era mais grave em idosos e em adultos com comorbidades. Depois, as discussões eram que as crianças tinham especial atenção, porque elas poderiam ser vetores importantes, né? Transmitindo, ainda que fossem assintomáticas, transmitindo para toda a sua família, né? Pessoas do convívio. Nesse contexto, eu queria que você comentasse um pouquinho. O vírus ainda é visto com menos preocupação nesse grupo e se as crianças imunossuprimidas, como aquelas em tratamento com câncer, por exemplo, se eles também têm menos risco de apresentar a infecção de forma grave ou não, quando a gente compara, então, o grupo de crianças e crianças imunossuprimidas com o restante da população, como que fica em termos de risco, né, frente à infecção do coronavírus? Obrigada, boa noite. Imagina, boa noite a todos e primeiramente eu quero agradecer ao TJCC por essa iniciativa, para a gente fazer uma discussão, né, sobre um tema que ainda é muito importante, sem dúvida nenhuma. Então, Catrine, eu quero agradecer e também cumprimentar as minhas colegas que estão aqui comigo hoje, a Maria Inês e a Lígia também, e imagino que teremos uma discussão importante. Bem, eu acho que não, eu acredito que quando a gente está discutindo sobre infecções potencialmente graves e que podem levar a óbito, e sem dúvida nenhuma a comunidade científica do mundo inteiro entende que o SARS-CoV-2 é um vírus que pode induzir uma síndrome respiratória aguda extremamente grave, potencialmente fatal, e que a gente sabe que dentro desse contexto, sem dúvida nenhuma, existem fatores de risco que estão relacionados a essa maior chance. E quando a gente encara um paciente, especialmente paciente em tratamento oncológico, e ainda que pediátrico, a gente sabe que esses pacientes têm o seu sistema imunológico bastante afetado pelo tratamento, seja pela químio e ou radioterapia, e mesmo em algumas situações específicas, quando eles utilizam altas doses nos esquemas, quando os pacientes são submetidos a transplantes, né, especialmente os pacientes hematológicos. E a gente lida com doenças como leucemias agudas e linfomas, que por si só já são doenças também que comprometem bastante a imunidade. A gente entende que a vacinação é um marco importante dentro do controle dessa infecção a nível mundial, mas eu acho que não por isso a gente tem que ter menos preocupação em relação ao vírus ainda na população pediátrica. A gente sabe que a população pediátrica também foi a que mais tardiamente teve acesso às vacinas, por motivos também bastante óbvios, né? Os estudos de vacinas em crianças, eles foram sendo feitos posteriormente, mas felizmente a gente hoje já consegue vacinar a maior parte dos pacientes a partir de 3 anos de idade. Até então, há poucos meses, a gente só conseguia vacinar os acima de 6 anos com uma vacina em especial, porque era a única que estava liberada pela Anvisa, e mais recentemente a gente consegue vacinar os nossos pacientes acima de 3 anos. A questão da vacinação nessa população imunossuprimida é um questionamento que a gente sempre se faz da capacidade de eficiência desses imunizantes nessa população, né? Porque Uhum. geralmente em pacientes é, em tratamento oncológico, a gente sabe que algumas vacinas são terminantemente proibidas, né? Que são as vacinas de vírus vivos, que não é o caso, mas a gente sabe também vamos dizer, desse silenciamento da resposta imunológica também não trazer uma resposta efetiva à vacinação. De qualquer forma,
é uma vacina que a gente viu que mesmo na população oncológica pediátrica em tratamento ela é segura. Não vimos, nem foi trazido até à tona nenhum grande efeito adverso. Então, sem dúvida, a gente estimula a vacinação nessa população, mas a gente sabe que, de uma forma ou de outra, talvez a eficiência, de fato, da vacinação não seja, talvez, equiparável à da população em geral. Mas recomendamos fortemente, e é óbvio que é uma população que, independente de vacinados ou não, os métodos importantes de evitar a contaminação, como o uso de máscaras, lavar frequentemente mãos, uso de álcool em gel, isso continua sendo recomendado. E eu acho que para quem trabalha com oncologia, a gente sempre trabalhou com isso há muitos anos, né? Há muitos anos já é uma forte recomendação os cuidados de higiene básica e eles incluem, sem dúvida nenhuma, essas medidas que acabaram se popularizando depois do surto pandêmico da Covid desde o final de 2019. A gente sabe que, independente, infecções virais são potencialmente fatais em pacientes oncológicos, então acho que a gente não diminuiu a guarda em relação ao fato da gente poder ter uma menor circulação aí do vírus ou as suas variações mutantes, e que eu acho que isso ainda é um grande desafio para a medicina, porque a gente entende que essas novas mutações, o quanto elas poderão ou não ter um grau de morbidade ou letalidade. Então, acho que é uma vigilância que continua, sim, e a gente continua reforçando a vacinação para os pacientes oncológicos, apesar de todas essas ressalvas que eu comentei, e ainda o incentivo às medidas de proteção, como o uso de máscara e higienização de mãos frequente. Legal, muito importante você ressaltar esses pontos, e você já antecipou uma das questões que eu ia pedir para você comentar um pouquinho, né, o porquê da demora, da questão da imunização, né, nessa faixa, nesse grupo, né, a população pediátrica. Então, importantes esses esclarecimentos, e quando você fala, né, da importância de se manter vigilância, né, constante, o compromisso também com as medidas de proteção não farmacológicas, os cuidados de higiene, e isso me faz, assim, me faz querer comentar a questão do comportamento do brasileiro, né, diante da pandemia e toda esse período prolongado que a gente vem vivenciando, e essa fase já com um avanço importante da imunização na população como um todo. E então eu direciono a próxima pergunta para você, doutora Lígia. A gente sabe, através dos dados atualizados e do Ministério da Saúde, informações oficiais, publicados nos últimos meses, que mais ou menos, né, aproximadamente 65 milhões de brasileiros não tomaram dose de reforço, né, da vacina. E 36 milhões aproximadamente ainda estão com uma segunda dose aí do imunizante atrasado, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente essa questão do comportamento da população frente à adesão, né, da campanha de vacinação contra a Covid, e por que que esse reforço, né, das doses dos imunizantes é tão importante? Obrigada, Caterine, e parabenizo pela iniciativa. Eh, o que é muito importante, toda hora a gente tá tendo esses canais de comunicação diretamente com a comunidade e esclarecer o máximo possível para reduzir esse número de milhões de pessoas que ainda precisam receber a sua dose de vacina, né. Então é um prazer estar aqui junto com Nevi Solino e a Maria Inês com esse debate. Eu acho que tem um entendimento que a gente sabe que as vacinas elas precisam muitas vezes, desde que, né, a criança nasce e começa a receber as suas vacinas de dose reforço e de manutenção, né, por exemplo, a vacina de tétano, a gente sabe que tem que fazer uma dose de reforço a cada 10 anos, mas especificamente o que aconteceu
na pandemia de Covid com vacina e com as medicações em gerais e com o conhecimento da pandemia, todo mundo viveu essa realidade em tempo real, né? A comunidade científica e a comunidade não científica presenciou junto uma série de dúvidas que foram sendo respondidas em tempo real, né? A gente aprendeu no Exatamente. meio do caos. E esse aprendizado, ele foi desafiador, eu acho que a gente conseguiu, assim, em tempo recorde, uma vacina, aliás, não uma, várias plataformas de vacina muito eficazes e seguras, mas, ao mesmo tempo, nos exigiu uma comunicação muito boa com a comunidade e que talvez a gente tenha falhado, principalmente, assim, a organização dessa comunicação, né? Então, como a gente se debateu com o desafio de esclarecer quem podia fazer a vacina, de quanto em quanto tempo tinha que fazer reforço, e depois o booster, o que é booster, o que é reforço, para quem que precisa, para quem não precisa. Se para o profissional de saúde isso foi um desafio, para a comunidade também foi, e a comunicação realmente faz a diferença. Então, o que eu queria reforçar aqui em relação a essas milhões de pessoas que não estão fazendo a vacina, elas estão deixando de se proteger, porque hoje é sabido que uma dose da vacina não protege contra as variantes, 2 doses, 3 doses da vacina, e quando a gente está falando de paciente imunocomprometido, com a imunidade baixa por tratamento de câncer, por exemplo, ele precisa de mais doses para garantir a proteção. Então, a gente está falando de uma proteção individual, mas a gente também está falando de uma proteção coletiva, porque quanto menos pessoas se infectarem ou se infectarem replicando menos vírus, porque estão protegidos ou parcialmente protegidos com a vacina, todo mundo se beneficia. Então, eu acho que esses milhões de pessoas que não receberam a dose seria, assim, a gente precisaria alcançá-los de alguma forma para esclarecer o quanto que todo mundo estaria se beneficiando e eles também individualmente em receber a sua dose de vacina. Eu acho que o pessoal que está em casa nos assistindo, atenção, fica aqui o alerta, né? Essa é uma das formas que a gente tem de tentar alcançar, contribuir, alcançar mais pessoas para levar a informação. Então, que se vocês estão nos assistindo e entenderam, escutaram aqui o alerta da importância, né, da adesão à vacinação, a completar o esquema vacinal, tomar as doses devidas, não é, de reforço, conforme a indicação e orientação do Ministério da Saúde para a faixa etária e o momento adequado. Por favor, levem essa informação para mais pessoas, para os seus familiares, divulguem nas redes e, se tiverem possibilidade, divulguem depois aqui o conteúdo dessa live nas suas redes sociais, né, e para todos, porque é muito importante toda a informação de qualidade e seriedade, né, de confiável, vinda dos especialistas para que chegue e alcance mais pessoas. Vamos tentar impactar para reduzir esses números aqui, como a doutora bem disse. E Inês, Maria Inês, né? Pode chamar de Inês. Tá Tá bom, perfeita. Inês. Inês, queria comentar um pouquinho contigo agora, um tema também essencial. A gente aqui no movimento TJCC tentou contribuir, e creio que conseguimos, né, logo no início de 2021, no contexto, né, de enfrentamento aí da Covid-19, a gente articulou, mobilizou muitas entidades e articulou uma carta, né, às autoridades públicas aqui do Brasil, com recomendações urgentes para o enfrentamento da Covid, olhando, sobretudo, para a questão da inclusão dos pacientes oncológicos como grupo prioritário para vacina. E o governo nos ouviu, nos atendeu, né, incluiu os pacientes oncológicos e os imunossuprimidos, ou seja, aqueles que realizam
transplante de órgão sólido ou de medula óssea, né? Ou aqueles que realizam tratamento quimioterápico, radioterápico e estão em tratamento nos últimos 6 meses de cânceres hematológicos também. Então, a gente viu com muito bons olhos essa inclusão e eu queria que você comentasse um pouquinho esse momento, a importância, né, de se incluir esses grupos especificamente como prioritários para a estratégia de imunização contra a Covid-19. Bom, boa noite de novo a todos. Eu fico muito honrada de participar aqui com vocês. Mas o que eu chamaria a atenção é que né, e a gente aprendeu muito nesses últimos 2 anos e meio, né, principalmente, quem atendeu e trabalhou, e acho que a doutora Lígia, o doutor Neves Solino, né, você, Caterine, passaram por isso, percebeu a grande diferença, né, que foi em 2020, depois de 2021 e agora, né. Então, se em 2020 a gente tinha uma enormidade de pacientes oncológicos com quadros mais graves, né, a partir do momento onde começou a vacinação e onde eles foram incluídos, e eu acho que a maior parte, pelo menos na minha vivência, das pessoas que faziam algum tratamento, tinham diagnóstico de câncer, tiveram uma mobilização muito grande para se vacinar, né, a gravidade e o número de internados caiu bastante, né. Então, a gente notou uma diferença. Eu trabalho tanto no setor público quanto no setor privado, em termos de número e gravidade de infecção por Covid, né, e isso foi, sem dúvida, um marco no momento onde as pessoas foram vacinadas e as entidades, né, como o TJCC, a própria SBOC e os próprios médicos no seu dia a dia tiveram um papel muito importante de conscientização, né, das pessoas. Quando a gente fala dos pacientes oncológicos, é difícil colocar todo mundo num grupo só, né? Então, aqueles que fazem, por exemplo, hormonioterapia, certamente têm um risco muito menor de quem fez um transplante de medula, de quem fez, né, uma terapia de célula adotiva. E para esses, as doses de reforço provavelmente têm um papel até muito mais relevante, né, do que aqueles que têm fazem um tratamento que não tem uma imunossupressão tão intensa, né. Mas acredito que a gente encontrou uma mobilização grande, né, e vivenciamos, né, e aprendemos muito, né, ao longo desses 2 anos com um benefício grande de vacinação, né, dos nossos pacientes. Sim. Desculpa, te interrompi. Imagina, pode falar. Não, eu ia destacar, eu acho essencial a gente voltar um pouquinho para comentar, né, esse momento, porque acho que é um bom exemplo de como nós, como sociedade, movimentos articulados, sociedades médicas, profissionais isoladamente, também contribuímos nessa Sem sombra construção de dúvida. das diretrizes para o enfrentamento, né, desse período tão difícil e como que essa contribuição impactou na definição das políticas públicas, né? E isso tem um impacto direto no resultado de cuidados de saúde para os pacientes oncológicos, que é o que a gente está mais focado aqui na nossa discussão. Não só nas políticas públicas, mas também na conscientização das pessoas, né? Porque Sim, se a gente não tem a perfeitamente. política e as pessoas não vão, né, por exemplo, se vacinar, talvez não fosse tão efetivo. Então, principalmente, acho que essa população, e eu não sei se a gente tem esse dado honestamente de taxas de vacinação para a população geral e para essas populações específicas, a minha sensação é que são muito mobilizadas, né, para ir em busca e nas suas doses de reforço. Eu digo isso porque a gente às vezes tem que ter relatório, então você termina tendo um termômetro, né, de como as pessoas estão entendendo, né, e como elas estão se comportando. Sim, exatamente. E que bom que é assim, né? Que possamos esclarecer quaisquer eventuais dúvidas, seja aqui ou no dia a dia dos nossos pontos de contato com os pacientes, não é? Neves Solino, queria voltar aqui no tema dos imunizantes para crianças e adolescentes, né? Ainda tem muita dúvida, ou fala-se talvez um pouco menos, né, desse grupo, desses 2 grupos. Eu queria aproveitar essa oportunidade com você aqui para você falar para todos nós quais são os imunizantes, então, autorizados, né, para crianças e adolescentes aqui no Brasil. Você já comentou por que houve uma certa demora, né, maior para aprovação dessas vacinas para esse público, mas explica para a gente quais são esses imunizantes, o que está destinado para que grupo, qual faixa etária, vamos tentar passar de uma maneira clara aqui para quem está nos assistindo. Bem, assim que
tivemos a primeira vacina aprovada para uso em crianças, era a vacina, então, da Pfizer, para pacientes acima de 5 anos de idade. Então, assim que a gente teve essa autorização, né, através da Anvisa, foi a vacina que a gente estava disponibilizando e orientando os nossos pacientes a serem vacinados nos postos de saúde. Então, a vacina da Pfizer foi a primeira a ser aprovada acima de 5 anos. Um pouquinho depois, acabou entrando a Coronavac também, e com a adição de que a Coronavac foram feitos estudos e isso foi apresentado à Anvisa e foi liberado então a Coronavac para acima de 3 anos. Então, atualmente a gente consegue vacinar nossos pacientes a partir de 3 anos de idade com a Coronavac e a partir de 5 anos estão disponíveis tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina da Coronavac para a população oncológica. Então, a gente tem reforçado bastante os pacientes a se vacinarem. A maioria está aderindo de forma significativa, isso é o que a gente percebe no dia a dia, atendendo esses pacientes. Em um número muito pequenos ainda existe aquela desinformação, o medo mesmo, de alguns pais, né, de quererem vacinar seus filhos, e que dentro do âmbito do tratamento oncológico, isso também acaba sendo um pouquinho mais, vamos dizer, apimentado, pelo fato de durante muito tempo a gente fala assim, olha, a defesa está muito baixa, então não é hora de... E eles ficam muito temerosos, às vezes, de uma situação que não é uma contraindicação formal, mas às vezes o paciente ainda não está com uma quantidade de leucócitos, digamos, razoável para começar um novo ciclo, mas que não seria uma contraindicação para a gente aplicar a vacina. Então Mas eles gera ficam uma um pouco... insegurança, né? Sim, gera uma certa insegurança, mas a gente acaba informando e, de alguma forma, a gente vê que o retorno, a grande maioria, que os pacientes aderiram de forma bastante positiva à vacinação. Mesmo porque a gente também coloca a gravidade, né, de uma infecção pelo Claro. SARS-CoV-2 numa população que é tão vulnerável. E a gente viu em estudos que já foram publicados aqui no Brasil, de algumas séries de centros oncológicos pediátricos, que a taxa de mortalidade não é tão baixa como a gente pensa, né? Principalmente pacientes com doenças hematológicas, como leucemias e linfomas, e em pacientes que eram realmente muito imunocomprometidos. Então, Certo. E olha, só para corroborar com o que você está antecipadamente também já respondendo, você está muito bom aqui nessa live, eu viu? juro que eu não li Você as não deixa perguntas. nem eu direcionar a pergunta para você, que você já responde tudo. Uma maravilha. Mas acabamos de receber aqui, ó, estou checando no celular, o nosso chat, a pergunta que fala exatamente isso. Pacientes pediátricos oncológicos em tratamento podem tomar a vacina? Em quais condições? Então você vê que ainda tem Sim, muitas dúvidas. sim. E entre os próprios oncologistas também, assim que começaram a surgir as primeiras vacinas, eles queriam, inclusive, um certo respaldo da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, é mesmo para a gente liberar a vacina, não é? Então, isso, assim que começou a vacinação em crianças, a gente recebeu bastante solicitação de colegas que queriam ter, de fato, vamos dizer assim, um respaldo em relação à segurança de a gente liberar a vacina para essa população. Isso aconteceu e a gente viu que funcionou muito bem, como eu falei também anteriormente, a gente não tem visto notificação de efeitos adversos que sejam proibitivos da vacinação nesse grupo de pacientes, e pelo contrário, também como já foi amplamente falado, tanto pela Lígia quanto a Marinês, a gente sabe que a importância dos reforços da vacina nessa população são importantes, porque a gente tem visto cada vez menos, talvez, casos mais graves. Eu acho que isso é um reflexo da abrangência, né, da vacinação em todas as faixas etárias, na realidade. Uhum. Legal, acho que ficou bem claro também essa segunda ou terceira mensagem super importante desde que a gente começou aqui o nosso bate-papo, pessoal. Então fiquem atentos, né, vamos tentar também esclarecer, aproveitar esse momento para esclarecer qualquer fake news ou qualquer, né, informação
sem origem confiável ou segura. Então, mandem aqui suas dúvidas que eu vou tentar encaminhar todas na sequência. Daqui a pouco eu leio mais questões aqui do chat. Pois não, você ia comentar? Eu ia comentar justamente uma coisa que o Nevi Sorino falou, né? O momento da vacinação, talvez na população pediátrica seja um pouco mais desafiador, porque as imunossupressões pelos próprios tratamentos são mais prolongadas, né? Quando o paciente faz, por exemplo, um tratamento com hormonioterapia ou com radioterapia, talvez a gente não tenha esse momento ideal, né? Ele vai se vacinar no momento que seja logisticamente adequado para ele. Né? Talvez a doutora Lídia também possa comentar isso, né? No momento onde ele faz quimioterapia e aí é periódico, a gente tenta buscar, né, aquele tempo longe da neutropenia mais grave. Né? Sim, sempre que é possível, né, a gente procura dar a vacina, administrar no momento de menor imunossupressão. Mas justamente por saber desse contexto, né, e contar com esse contexto de imunossupressão, é que os esquemas do paciente imunossuprimido já prevê o esquema básico 3 doses. 2 doses não funcionam para o paciente imunossuprimido, precisa da terceira dose. Isso está bem demonstrado em todas as populações de pacientes com imunidade comprometida. E dentro do possível, um momento de menor imunossupressão, como falou a Inês, quando possível, né? Então, quando está no momento mais crítico dos neutrófilos mais baixos, a gente pode adiar 1, 2 semanas, né? Mas muitas vezes também é o contexto todo da imunidade comprometida ao longo do tratamento que acaba prejudicando a resposta da vacina, daí a importância de manter as doses, fazer os reforços e continuar com as medidas de proteção. E talvez uma questão que eu não sei se vai vir a pergunta, só para eu não deixar de dizer que é tão importante a importância de vacinar o entorno do paciente com a imunidade comprometida. Então, quem mora com o paciente, as pessoas que convivem com o paciente, os profissionais de saúde, que é obrigatório, não tem nem discussão, profissional de saúde todos, os que lidam com pacientes imunocomprometidos não tem nem discussão, né? E isso vale para as vacinas de Covid, para a vacina de influenza, a importância disso. Lembrem que para a vacina de influenza, né, já é previsto pelo Ministério da Saúde contemplar vacinação para todo mundo que mora com paciente com a imunidade comprometida. Então, igualmente para a Covid, muitas vezes o paciente vem nos procurar pedindo esse suporte para convencer os familiares a se vacinar. Então, isso é muito importante. Exatamente. Isso está assim aqui até no nosso chat. Era uma pergunta que eu ia deixar um pouquinho mais para frente. Acho importante a gente destacar e dizer o quão essencial, então, é essa adesão também dos amigos, familiares, os cuidadores, né? As pessoas que entram em contato direto com esses pacientes. Então, precisam estar devidamente imunizados e com os esquemas vacinais completos. Certo. Ok. E eu queria progredir um pouquinho saindo do âmbito das vacinas e vou tentar juntar uma questão nossa com uma questão que chegou aqui no nosso chat do Heitor. Então, as novas terapias, né? Vamos tentar explicar um pouquinho para quem está em casa nos ouvindo, das novas terapias que começaram a surgir no mercado, voltadas para grupos específicos, né? Grupos de pacientes, pessoas que não respondem à imunização, mas que fazem parte de condições determinadas de imunossupressão, por exemplo. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco desses medicamentos ou produtos aí terapêuticos que estão no mercado, quais são eles, como funcionam, se estão ou não indicados, explicar um pouquinho também o que eles fazem, né, e o que eles não fazem, ou seja, eles são substitutivos à vacinação? E o Heitor pergunta também sobre isso, né? Os novos remédios profiláticos, entre aspas, têm se mostrado eficazes no combate à Covid-19 em todas essas faixas etárias, né? De crianças até idosos, e principalmente em pacientes oncológicos?
Quem se arrisca aqui? Quem começa? Quer falar, Neves Soleno? Podemos, deixa só um Que minutinho que minha bateria do computador está eu acho acabando. que Deixa eu... primeiramente a gente talvez pontuar as oportunidades que a gente tem de intervenção, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de todos os medicamentos, e são vários, orais, injetáveis, a gente tem a oportunidade de intervenção antes da exposição ao vírus, que é a prevenção antes da infecção. A gente tem a oportunidade de prevenção depois que a gente tem um contato com o vírus para não desenvolver infecção. Então, isso é chamado de prevenção pré-exposição e prevenção pós-exposição. E a gente tem a oportunidade de manejo quando já tem o diagnóstico da COVID, que aí você pode tanto manejar logo no início, antes de complicações, antes de até hospitalização, e manejar quando o paciente já está mais grave no hospital. Então, hoje, a gente teria um arsenal para essas possibilidades. Então, quando a gente pensa no que a gente tem disponível, a gente já tem algumas drogas aprovadas no Brasil, tanto para prevenção, pré-exposição, como para tratamento, né? Mas o que a gente ainda não tem é um amplo acesso na rede SUS desses medicamentos. De qualquer maneira, a gente, quando fala no cenário ideal, se a gente tivesse acesso a todos esses medicamentos, nenhum deles é substituto de vacina, nem a prevenção pré-exposição. De jeito nenhum, a vacina ainda é hoje, a vacina e todas as suas doses, a melhor maneira de prevenir Covid. Né? O que a gente tem é para a população que é muito imunodeprimida, como algumas populações, como diz a Inês, né? Não conseguimos colocar todo mundo no mesmo grupo de risco, mas dos pacientes oncológicos, aqueles que têm a imunidade mais comprometida, esses pacientes continuam tendo maior risco de infecção, e essa infecção não só está associada com comprometimento do pulmão, risco de hospitalização, de ir para UTI, mas também de pós-Covid, né, que todo mundo já ouviu falar, aquela inflamação de longa sequela que é muito impactante. Então, a vacina também protege, mas a prevenção pré-exposição se propõe a essa proteção de infecção, de adoecimento, de longa Covid. Então, seria desejável para uma população com a imunidade bastante comprometida ter acesso a essa medicação pré-exposição, assim como seria desejável para os pacientes muito imunocomprometidos ter acesso a antiviral e mesmo outras medicações, para quando tiver o diagnóstico de Covid, a gente administrar antes de complicar, né? A gente não quer mais paciente hospitalizando, complicando, indo para a UTI. Então, esse é o cenário atual que a gente tem assim no mundo e aprovado pela Anvisa, mas não disponível ainda, amplamente disponível na rede de saúde pública. Pública aqui no Brasil, né? Como sempre, a questão das dificuldades de acesso. Neves Soleno, por favor, você ia comentar? Acredito que ali já colocou muito bem, que seja também do meu conhecimento em relação tanto ao antiviral quanto à profilaxia pré-exposição, que é feita através de anticorpos monoclonais humanizados, né? Estariam liberados se a gente estiver considerando a pediatria para pacientes, na realidade, acima de 12 anos, ou pelo menos com 40 quilos. Então, seria para essa população e, sem dúvida nenhuma, a indicação estaria restrita para os grupos realmente intensamente imunossuprimidos, e a primeira liberação, a indicação era basicamente para os pacientes que tinham pneumonia documentada e que precisavam de oxigênio-terapia, por exemplo. Acho que mais recentemente foi ampliada também para pacientes que são potencialmente graves, mas que aí essa indicação estaria restrita ainda só para os adultos. Não sei se ali já pode corroborar do essa... anticorpo monoclonal? Não, Desculpa, do eu me antiviral. perdi. Dos antivirais. A gente a princípio seria para quem tinha pneumonia em uso de oxigênio. E agora, mais recentemente, para aquele paciente que potencialmente pode ser um paciente grave.
O ideal é logo no começo da infecção, nos primeiros dias, Nos né? Para a primeiros gente. dias, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu utilizo, acho que por 3 dias, se não me falha a memória, o medicamento. O E antiviral o antiviral. intravenoso, né? A E gente tem também os orais hoje que seriam disponíveis, né? Que também ajudariam bastante. Teria, assim, né? acho que um grande ganho, talvez, né, quando a gente está considerando a população imunossuprimida, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Lígia colocou muito bem, a vacinação não é, nenhuma dessas terapias substitui a vacinação, mas talvez a gente possa entender algum papel, acho que eu ainda não tenho informações muito definitivas sobre o papel dessa profilaxia pré-exposição, mas a gente entende que talvez para essa população seja um foco de estudo, né? Da gente entender se realmente esses anticorpos monoclonais que vão ser indicados aí em pacientes com potencial, né, para desenvolver, que de repente pode ser útil, né, Lídia, na realidade, Inês, numa população que tem alguma contraindicação à vacina, né? É um grupo raro, mas de repente tem pacientes que não têm indicação para vacina, poderiam utilizar esses anticorpos. Mas acho que isso ainda está começando aqui, principalmente no nosso meio, e a limitação, de fato, é o acesso. E talvez, não sei, doutora Lígia, nem todos os pacientes oncológicos, a depender da sua gravidade, risco do que estão utilizando, né, e a depender da vacinação prévia, precisem, né, de um tratamento caso tenham contato, né? Não sei, Não, a ideia, assim, eu acho que em termos de tratamento, essa população que tem a imunidade comprometida, e não só, né, lembrar também a população idosa com comorbidades importantes, e aqui os pacientes em tratamento de câncer em geral, seriam as pessoas prioritárias para tomar uma medicação se tiver o diagnóstico de COVID, né? Porque Público-alvo. o público-alvo, exatamente, né? A gente priorizaria essa população. Em termos de prevenção, também, e aí sim tem um acesso limitado, tendo um acesso limitado, políticas de priorização, né? Aquele grupo oncológico que nem todo mundo tem a mesma intensidade de comprometimento imunológico, a gente pode priorizar os pacientes mais imunocomprometidos. Mas só para trazer uma informação, assim, os pacientes vacinados, eles têm risco de fazer falha de vacina e adoecer, e esse risco é muito maior nos pacientes, por exemplo, oncológicos. E essa infecção, muitas vezes, não é tão intensa o comprometimento pulmonar, às vezes é, às vezes não é, mas tem o pós-Covid, né? O processo inflamatório com as doenças associadas ao pós-Covid. E já é demonstrado que os pacientes com imunidade baixa têm mais pós-Covid, que vacina protege isso, e a ideia também adicional de uma profilaxia pré-exposição também é proteger essa população de uma consequência pós-Covid. Perfeito, acho que está muito bem pontuado e esclarecido, né? Esse é um tema que a gente recebe muitas consultas e dúvidas, né, dos pacientes. Tem uma outra pergunta que acaba de chegar aqui, Maria Inês, eu ia até eu ia pedir até para comentar você. que também para não causar um pânico geral, não é nada Ah, como conversar com o médico e geralmente, né, se possível, ter um infectologista junto para fazer essa decisão, né? Só para dizer que nem com a com certeza. vacina, né, todo mundo que vai ter uma situação de gravidade, que eventualmente nem não vai precisar de né, de um tratamento a mais. Exato, eu acho que vale Mas, deixar bem claro aqui, né, que mas o que como precisa é essa avaliação, né, para essa definição. exato, como qualquer conduta terapêutica, há de se ter avaliação criteriosa, especializada, observar as condições específicas e as indicações, né? Claro. Então, é isso. Obrigada por reforçar. E aí, a Bárbara nos encaminhou aqui uma dúvida que eu gostaria que você tentasse esclarecer para a gente. Ela diz assim: é necessário um intervalo mínimo entre a vacina, a dose tomada e o início de um tratamento oncológico? Comenta um pouquinho para a gente. A gente, inclusive, vou falar que a gente tem o manual de vacinação, e aí eu não estou falando de vacina para Covid especificamente, estou falando de vacina no geral, né, que foi feita da SPOC, junto com a Sociedade Brasileira de Imunização,
justamente ressaltando pontos importantes do seu calendário vacinal pré-tratamento oncológico. Idealmente, né, é preferível que se faça isso com um tempo antes de começar o tratamento, então, aí mais ou menos 2 semanas de forma preferencial e, assim, né, de forma geral, doutora Lídia, se quiser comentar aí especificamente para cada vacina, né, vai ser muito bem-vindo. O Covid acho que entraria nesse campo também, mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico, e aí, principalmente, aí, né, o doutor Neves Sorino vai provavelmente confirmar, né, neoplasias hematológicas, em caso de uma doença que esteja sintomática, nem sempre a gente consegue ter um tempo para aguardar, né, desde a vacinação até o início do tratamento. Então, há que se definir de caso a caso. Se a gente for pensar no mundo ideal, né, todo mundo deveria estar com o seu calendário vacinal atualizado, né, pelo menos aí 2 semanas, 3 semanas antes de começar algum tratamento, entendendo que nem sempre isso é possível, e aí a gente vai ter que priorizar e adequar para o que a gente achar mais prioritário, né? Perfeito, e é o tempo que o organismo precisa, né, Inês, para a produção de anticorpos. Não é que exista uma contraindicação de uma quimioterapia, de um procedimento oncológico pós-vacina. É um tempo que a gente tenta, né, garantir para a produção adequada de anticorpos. Por isso essa orientação, né? E aí cada caso é que o oncologista realmente vai saber se vale a pena aguardar esse período ou não, né? Exatamente. De forma geral, acho que a mensagem tem que ser, bom, o ideal é que você tenha seu calendário vacinal atualizado, algumas vacinas são prioritárias, né? Se a gente puder fazer com antecedência, faz, senão vai se fazer ao longo do tempo, na medida do que for possível, dando prioridade né, ao que precisa. Achei extremamente pertinente, Marinês, esse teu comentário, porque eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil que algumas chagas têm se aberto com relação à atualização de carteira de vacinações, principalmente com essa história da pandemia, e a gente tem visto que a queda extremamente alarmante dos índices de vacinação de vacinas que já são reconhecidamente seguras e que previnem uma série de doenças que a gente não tem mais por que correr o risco de novas epidemias. Então, acho que vale a pena reforçar aqui que a gente tem que estimular a vacinação, isso não só de pacientes, não, estimular a vacinação de criança saudável dentro do calendário vacinal normal, porque a gente está vendo surtos de poliomielite já em alguns países e de outras doenças que são altamente preveníveis com vacinas, e a gente tem que aproveitar esse gancho. Eu acho que esse momento que a gente está falando sobre vacinação de Covid, não deixar de reforçar isso, porque para qualquer paciente que vai começar um tratamento oncológico, se ele já tem o seu calendário de vacinação atualizado, e eu estou falando inclusive de vacinas que são importantes, como pneumo, meningo, que a gente sabe que é uma população que também não vacinada contra essas bactérias, a gente tem uma mortalidade aí altíssima de um paciente que fica extremamente neutropênico, principalmente nas doenças hematológicas. Então, acho que afirmar, né, trazer isso para esse debate, de que a gente tem que valorizar, ainda mais dentro do SUS, que a gente tem todas essas vacinas hoje disponíveis, a gente não pode perder a oportunidade de estar com o nosso calendário de vacina totalmente atualizado, né? Acho muito importante o teu comentário. Perfeito. Sarampo, né? Sarampo, que a gente tem agora uma baixíssima adesão à vacina. E acho que é legal a gente dizer, assim, complementarmente, que é uma questão de proteção individual, não é? E coletiva. E coletiva, né? Então, é um compromisso com a coletividade. A gente está falando aqui de uma imunização para diferentes tipos de patologias aqui, segundo o calendário, nosso Programa Nacional de Imunização, e outras também que estão acessíveis por faixa etária para a população que pode adquirir fora do sistema público de saúde, que conferem uma proteção específica, individual para essas pessoas, mas que contribuem para a segurança, né, da saúde populacional. Então, obrigada por você ter trazido esse complemento, Nevi Solino, e quero aqui até aproveitar o espaço, porque foi bem
oportuno dizer que as sociedades médicas, entre outras entidades, os conselhos também médicos, estão levantando essa bandeira, né, tentando levar essa informação também, não só para a população em geral, como para os próprios profissionais de saúde. Coincidentemente, a última edição do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de São Paulo tem um caderno especial, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, destinado a esclarecer, né, a orientação de cobertura vacinal por faixa etária, né, e esclarecendo também quais estão disponíveis no âmbito do SUS e quais não. Então, é uma informação segura, atualizada, acessível e disponível a todos nós, que somos profissionais da área da saúde, que podemos contribuir para passar essa informação para a população e reforçar a importância do compromisso da adesão à vacinação em geral e especificamente também da própria Covid-19, que é o que a gente está falando mais aqui. Tem uma questão aqui, doutora Lígia, que eu não posso me furtar em te direcionar. Acho bem importante a gente aproveitar a sua experiência, não é, no manejo aqui dos quadros infecciosos e prevenção de infecção em pacientes transplantados, né, a sua experiência com esses grupos de pacientes. Fala um pouquinho para a gente, existe alguma recomendação específica para os pacientes nessa condição, que estejam às beiras, né, de realizar o transplante ou já tendo feito recentemente um transplante de medula? Bem, Catarina, eu acho que essas recomendações para o transplante têm, assim como são bastante similares do paciente com imunidade comprometida. No transplante, a gente sabe que quanto se vacinar antes do transplante, melhor. Então, isso é desejável. É desejável também manter as doses todas, né, atualizadas e todos os reforços. Então, quando o paciente às vezes tem 2 ou 3 doses, a gente reforça muito a necessidade dos reforços. Também, dentro do possível, né, a gente sabe que algumas vacinas talvez devessem, com maior poder imunogênico, devessem ser prioritárias para a população imunocomprometida. Isso foi absolutamente desnecessário no início, porque a vacina boa era a vacina no braço, e hoje a gente tem várias plataformas disponíveis, então a gente já tem esses dados hoje. Talvez a gente devesse ter uma política de direcionamento para a população prioritária, vacinar familiares, cuidadores, profissionais de saúde, né? E nessa população também a gente vem trabalhando, né, junto com os órgãos regulamentadores para tentar acesso aos pacientes mais imunodeprimidos a anticorpos monoclonais que possam fazer o papel da profilaxia pré-exposição. Perfeito. Eu, infelizmente, tenho que anunciar que a gente está aqui no finzinho do nosso bate-papo dessa noite, mas eu queria abrir espaço para ouvir uma mensagem final dos nossos convidados, aproveitar essa oportunidade de falar diretamente para você que está nos ouvindo aí em casa, né, e pacientes, familiares, a sociedade em geral. Queria que vocês deixassem uma mensagem no sentido de esclarecer, reforçar a questão da segurança, né, para que as pessoas possam aderir à vacinação, se sintam seguras em receber os imunizantes, e tentar, assim, deixar uma mensagem positiva e que esclareça um pouco esse contexto de tantas notícias fake news e tanta informação duvidosa a respeito da segurança e eficácia dos imunizantes. Então, deixo aqui um pedido para que vocês deixem a sua mensagem final, para que a população fique alerta e se sinta mais incentivada a aderir à vacinação. Eu posso começar, se quiser. Por favor, adiante. Eu acho que a gente aprendeu que é muito bom a gente estar próximo e ter esse convívio, né? Fez muita falta. E sem sombra de dúvida, como eu falei no começo, né, a mudança no perfil de doença e de internações e de gravidade, né, foi notória.
Então, isso agora a gente tem muito claro pelo Covid e outras doenças, né, que a gente já considerava, inclusive, né, tratadas e ausentes do nosso convívio, que podem voltar na falta da vacinação, acho que merecem consideração também. Então, de forma geral, a gente tem que buscar informações confiáveis, em locais confiáveis. O TJCC faz um trabalho excelente nesse sentido, né? Valorizando a nossa saúde e prevenindo, né, o que é possível prevenir. Né? Então, de forma geral, vamos buscar informação confiável para que a gente tome decisões, né, pautadas no conhecimento da ciência. Obrigada. Doutora Lígia, Nevissolino. Com vocês. Mensagem bom. final aí. Eu falo, então, antes da Lígia. Lígia fecha com chave de ouro pra gente, né? Muito bom. Sem dúvida nenhuma, eu acho que, primeiro, obrigado mais uma vez por participar dessa live. Eu acho que foi super esclarecedor, a gente aprendeu bastante aqui. E eu acho que a mensagem principal é essa mesmo, né? A gente tem que trabalhar com uma medicina preventiva. Isso é Perfeito. importante, né? Então, sem dúvida nenhuma, se a gente tem método eficaz e que a gente, na prática clínica, como ali já ratificou há pouco, a gente vê uma transformação da realidade em relação à Covid, não tem por que a gente não vacinar, não tem por que a gente não indicar a vacinação, ainda para um grupo, e principalmente para o grupo de pacientes que a gente trata, que é um grupo que realmente representa um fator de risco para desenvolver as formas mais graves da doença. Então, a mensagem que fica é isso: vamos valorizar a medicina preventiva e vamos utilizar o que a gente tem de recurso para isso no campo das doenças infecciosas. Sem dúvida nenhuma, as vacinas são um arsenal, assim, mais do que já reconhecidamente, cientificamente comprovado. E mesmo com vacinas novas, como a gente viu, né, muitas vacinas da Covid sendo aprovadas para uso emergencial, e a gente sabe esse conceito do uso emergencial, mas a gente está vendo hoje, 2 anos depois, a gente voltando às atividades normais, com casos menos graves, e sem dúvida nenhuma acho que as vacinas tiveram impacto em tudo isso. Senão a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, de poder estar circulando sem máscara, né, a maior parte da população, mas as medidas de proteção ainda para o nosso grupo de pacientes, que não é uma realidade agora, é uma realidade de sempre, tem que continuar agregada à vacinação. Então, eu acho que é isso. Prevenção é o mais importante. Obrigado. Foi muito, muito bom participar com vocês desse evento hoje. A gente que agradece. Muito bem colocado. Doutora Lígia, a mensagem final. Tenho muito pouco a dizer depois dos meus colegas. Eu acho que realmente é exatamente o que vocês falaram, né? Mas, assim, lembrar que vacina foi responsável por erradicar doenças importantes, como a varíola, né? E a gente sabe que a ciência em 200 anos evoluiu muito, e a gente tem hoje vacinas extremamente eficazes, extremamente seguras, com plataformas pioneiras. Vacina, por exemplo, a vacina que né, foi o nosso carro-chefe no início da vacinação, a Coronavac, uma plataforma extremamente conhecida, extremamente segura. Então, essas vacinas todas deram uma oportunidade para o mundo voltar às suas atividades, mas a gente ainda tem uma população que precisa se proteger mais porque responde menos à vacina, isso é conhecido. Então, a gente precisa continuar vacinando todo mundo e todo mundo manter a sua vacinação em dia para a Covid, para ter menos vírus circulando a cada momento, né? Então, hoje a gente está num momento até, assim, não sei se né, mas um momento de menor número de casos, a gente não sabe qual vai ser a evolução das mutações do vírus e com possibilidade de novas variantes de preocupação. Então, assim, uma população melhor vacinada é bom para todo mundo vai se beneficiar, né? Então, eu faço esse apelo para quem estiver nos ouvindo.
Muito obrigada, e a gente encerra então essa noite com essas 3 mensagens potentes, fortes e muito sensíveis, né, para pedir a você que está em casa, todos os pacientes, familiares, e lembrar todos nós, né, que esse é um problema de saúde pública e responsabilidade de todos. Façamos a nossa parte, pessoal. Então, quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram conosco até essa hora, nessa sexta-feira, 19h03. Obrigada pela participação. Aos nossos convidados especialistas, meu abraço e agradecimento. A nossa conversa fica gravada, tá? Fica salva aqui no Instagram e no YouTube, para que você possa rever, compartilhar, comentar. E espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante as informações que hoje foram oferecidas aqui pelos nossos colegas. Muito obrigada, nos vemos na próxima live. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Até noite. Tchau, mais, tchau. pessoal. Obrigada.